em meio às histórias de perseguição que compartilhamos hoje aqui, que a imprensa mundial esconde, ergue-se uma luz de esperança que nunca se apaga. Desde 1978. Esta semana celebramos a festa de São João Paulo II, o Papa peregrino que, com sua fé inabalável, enfrentou as trevas do comunismo e levou a mensagem do Evangelho aos confins do mundo. Nascido na Polônia, sob o jugo da opressão, ele conheceu de perto o peso do silêncio imposto aos fiéis. Como pastor, desafiou ditaduras, defendeu a liberdade religiosa e inspirou milhões. Com seu chamado Não Tenhais Medo, de Varsóvia às favelas do Brasil, sua voz ecoou, unindo almas dispostas a lutar pela verdade. Hoje, seu exemplo ilumina os cristãos que resistem em meio à perseguição, da Nigéria à Síria. Vamos nos inspirar com esse legado de força e amor e celebrar João Paulo II, um farol de esperança para quem resiste às sombras da perseguição. Em 22 de outubro de 1978, um homem vindo de trás da cortina de ferro proclamou ao mundo: não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo. Aquelas palavras de João Paulo II, Papa polonês, não foram apenas um convite, foram um terremoto espiritual e político que abalou as fundações do século XX. João Paulo II não assumiu apenas o pontificado. Ele abraçou uma missão histórica: confrontar as trevas totalitárias que tentavam sufocar a liberdade e a fé. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Non abbiate paura. Nascido em Wadowice, na Polônia, Karol Wojtyła conheceu de perto o horror de dois regimes malignos. Sob a ocupação nazista, viu amigos judeus serem levados para campos de extermínio e a herança judaico-cristã da Europa ser atacada. Depois, sob o comunismo soviético, enfrentou a tentativa brutal de apagar Deus do coração humano, com igrejas vigiadas, fiéis perseguidos e a liberdade esmagada por um terror ideológico. Como jovem padre e depois bispo, ele desafiou o regime, pregando em segredo e sustentando a esperança de seu povo. Como Papa, João Paulo II transformou a fé em um escudo de resistência. Suas palavras incendiaram o movimento de solidariedade que nasceu nas greves dos estaleiros de Gdansk, na Polônia, e se espalhou como um fogo de liberdade por toda a cortina de ferro, inspirando milhões a sonhar com um futuro sem opressão. Ele não apenas pregou a fé em Cristo, ele viveu a coragem abraçando multidões, tocando corações com sua humildade e levando sua mensagem a 129 países. De favelas no Brasil a campos de refugiados na África, passando por encontros com jovens nos Estados Unidos, João Paulo II repetia incessantemente: não tenham medo. Dear young people of America, what I wish to you, listen to his voice. Do not be afraid. Do not be afraid. Open your hearts, open up your hearts to Christ. Jesus Christ is the hope of yours, is my hope. He is the hope of the world. Ao lado de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, São João Paulo II forçou um tríplice bastião de liberdade: a fé ardente, a política resoluta e a convicção moral unidas contra o totalitarismo ateu e opressor. Sem disparar um tiro, eles desmantelaram o Império Soviético, devolvendo a liberdade a espíritos aprisionados. O Muro de Berlim caiu em 1989.
E a mão de João Paulo II estava lá, guiada pela oração e pela verdade. Mais que um líder religioso, ele foi um gigante do século XX. Sobreviveu a um atentado em 1981, quando uma bala quase o matou na Praça de São Pedro, mas voltou ainda mais forte, perdoando seu agressor em um gesto que chocou o mundo. O Papa Peregrino criou as Jornadas Mundiais da Juventude, reunindo milhões de jovens pelo mundo, como os 5 milhões no Rio de Janeiro em 1997, para mostrar que a fé é jovem, vibrante e capaz de mudar o mundo. Defendeu a vida desde a concepção, a dignidade do trabalho, o valor sagrado da família e o papel civilizador da fé cristã, mesmo em tempos de secularismo crescente. No dia 22 de outubro, dia de sua festa litúrgica, celebramos não apenas um Papa que deixou uma marca indelével na humanidade, mas um estadista da alma humana. Em um mundo onde cristãos ainda enfrentam perseguição, da Nigéria à Síria, o legado de João Paulo II ressoa como um chamado à coragem. Não tenhais medo. Bem, amigos, eu até troquei a foto aqui, né? Pedi licença ao Winston Churchill. Falei, primeiro-ministro, o senhor me dê licença, Ivan, mas entra um ícone, um soldado não apenas de Deus, mas um ícone da defesa da liberdade, da vida. Conheceu o nazismo de perto na Polônia, depois o comunismo de perto na Polônia, já que a Segunda Guerra Mundial, os poloneses chamam, né, que a Polônia, a guerra que a Polônia perdeu 2 vezes, porque depois a Polônia acabou ficando atrás da cortina de ferro, sob o jugo dos soviéticos, e ele conheceu de perto a perseguição a cristãos, aos seus mestres, aos seus mentores, através do regime soviético, e essa semana nós celebramos esse homem incansável e que muitos jovens não conhecem o legado, o que ele deixou. Eu vou começar com o Bernardo, porque eu sei que o Bernardo tem uma breaking news para a gente. O que não saiu, Ana, na mídia inteira, né? Apenas aqui a Oeste agora está fazendo o seu dever de casa e dando a notícia. Na audiência geral desta última quarta-feira, dia 22, o Papa Leão XIV, já no meio deste grande jubileu da esperança que está acontecendo o ano inteiro na igreja, ele renovou perante os católicos o apelo de São João Paulo II, dizendo, abre aspas, para escancarar as portas a Cristo, que é o famoso discurso de São João Paulo II no primeiro dia, né, do seu pontificado, que foi dia 22 também. E ele disse, o Senhor ressuscitado continua a se aproximar de todos, reacendendo a esperança e a alegria, e de modo especial em cada domingo, quando ele mesmo se oferece a nós na Eucaristia, fecha aspas. Então, Ana, é maravilhoso ver o Papa Leão XIV renovando no dia de São João Paulo II esta figura emblemática, porque nesse contexto todo, né, de geopolítica, que é o nosso grande tema aqui, claro que existiram as importantíssimas figuras de Thatcher e Reagan, mas os dois, eles eram, por assim dizer, os grandes opositores militares e políticos da União Soviética, mas o João Paulo II tinha uma outra função. Claro que tinha um aspecto político, mas a principal função dele era despertar as consciências para a liberdade e o amor a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, por que não, né? Porque a gente não pode esquecer, como a Ana mencionou, a Polônia perdeu a guerra 2 vezes, primeiro para os nazistas, depois com a ocupação soviética, e a liberdade religiosa era severamente restrita na União Soviética, e a visita do Papa polonês, o Karol Wojtyła, João Paulo II, em 1979, logo um ano depois do início do seu pontificado, foi um evento assim de grande poder simbólico. Um parênteses interessante é que existe um livro do Robert Collar, chamado Espiões do Vaticano, e nesse livro ele, que foi um intelectual da inteligência do exército americano, relata tudo que a KGB teve que fazer e se preparar depois que o João Paulo II virou Papa. Eles tiveram que reestruturar todo o serviço de segurança e repensar tudo, porque eles sabiam que o João Paulo II iria botar para quebrar contra eles, né? Então, nessa visita que ele faz à Polônia, em Varsóvia, na famosa Praça da Vitória, ele faz esse discurso lindo, né? E tá aquela frase que, para mim, assim, é potentíssima, né? Ele diz, deixe o Espírito descer, né?
deixe o Espírito descer e renovar a face da terra. Aí ele diz, a face desta terra. Ou seja, a terra dele, né, a terra ocupada. Esse discurso é o chamado à liberdade, à resistência, né, à opressão ao regime. Até que, famosamente, como foi mencionado muito bem pelo nosso querido Piotr, no dia 13 de maio de 1981, um jovem turco chamado Aliaga, né, Mehmet Aliaga, disparou 5 tiros, se não me engano, né, 4 atingiram João Paulo II, que foi levado ao hospital, quase morreu, e depois, claro, acabou sobrevivendo. E Aliaga imediatamente foi preso e sentenciado à prisão perpétua na Itália. Mais tarde, nós sabemos que o Papa, depois de um ato célebre, fez uma visita privada ao Aliaga, perdoando, estando com ele face a face, sem nenhuma grade, né? Até depois, no ano 2000, em junho, o presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi perdoou o Aliaga pelo seu crime e ele depois ficou em liberdade. Depois, inclusive, da sua recuperação, Ana, esse assunto eu acho belíssimo, o Papa, num gesto muito simbólico, em 1984, portanto 3 anos depois, ele doou aquela bala que atingiu o seu estômago, né, como um sinal de gratidão ao Santuário de Fátima, né, ao bispo de Leiria, durante uma visita que ele fez a Portugal. E aí, em 1989, 5 anos depois de ele entregar a munição, 8 anos depois do atentado, ele pediu para incrustar essa bala na coroa de ouro de Nossa Senhora de Fátima, no alto da coroa. Mas por que ele fez isso? Porque ele foi baleado no dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, que é o dia da primeira aparição aos pastorinhos, em 1917, e ele mesmo disse, uma mão disparou, mas outra afastou a bala, porque se tivesse pegado um pouquinho mais para cima, ele tinha morrido. E para fechar, Ana, em 2006, uma comissão parlamentar italiana chamada Comissão Mitrokhin, que foi aquele russo que vazou muitos documentos dos arquivos secretos da KGB, eles expuseram que, na verdade, o Aliaga foi, vamos dizer assim, ele trabalhava para o serviço secreto soviético búlgaro, da seção búlgara, e comentou essa comissão, abre aspas, os líderes da União Soviética estavam por trás da tentativa de assassinato de Aliaga, e alegaram ainda, abre aspas, que a liderança da União Soviética tomou a iniciativa de eliminar João Paulo II por causa do seu apoio ao Partido Solidariedade de Lech Walesa. Então, assim, é um homem pleno de histórias, de vitórias, e que certamente honra o seu nome de santo. Daria também mais um programa inteiro. A gente tem que fazer uma lista, né? Uma lista. Nós vamos fazer uma lista, né, para a nossa audiência, né? Os especiais que eles desejariam aqui do programa. Bom, eu sou suspeita para falar de João Paulo II, porque eu tenho um documentário sobre o João Paulo II de 2h30 que eu contava antes de entrarmos aqui no ar com vocês, que foram quase 7 horas de gravação, depois eu editei para 4 horas, e para chegar em 2h20 foi assim, meu Deus, isso eu não quero cortar, porque realmente foi um homem que inspirou e inspira até hoje. Eu cresci ouvindo esse nome, João Paulo II, depois João Paulo II com Reagan, com Thatcher, enfim, esse trio, né, que derrubou o comunismo ali na era da Guerra Fria, tanta coisa acontecendo, cada um com o seu com a sua tática, cada um com o seu caminho para derrotar os regimes de opressão pelo mundo. Mas só para contar uma coisa aqui para nossa audiência, Ronald Reagan e João Paulo II, eles ficaram grandes amigos, né? Ronald Reagan, que tinha sido baleado ali na mesma época também, por um maluco, e depois eles se encontraram, eles trocaram cartas durante 1 ano, muitas cartas, e depois de 1 ano, em 1982, eles se encontraram pessoalmente, e aí foi uma amizade que durou para sempre, e Reagan prometeu para João Paulo II que ele usaria os meios que ele tinha na Casa Branca, no Salão Oval, para investigar quem de fato estaria por trás dessa tentativa de assassinato do Papa. E com medo que... Ana, só um detalhe. Só um detalhe. A tentativa de assassinato do Reagan foi 30 de março de 81.
Sim. E a do Papa João Paulo foi 13 de maio, muito perto. Isso, era coisa de 40 dias, exatamente. Isso. Então, como o Reagan tinha medo de interferências soviéticas, a KGB, porque todos sabiam que naquela época a KGB estava também dentro do Vaticano, na Itália, o Reagan, ele fez uma mini comissão pequena de 3, 4 pessoas para ajudar a investigar, e o Vaticano fez a mesma coisa. E eles só se falavam dentro do Salão Oval, em lugar nenhum mais da Casa Branca, do governo americano. E aí, quando o chefe desse mini comitê de 3, 4 pessoas, ele tinha alguma mensagem que vinha do Vaticano, ele entrava no Salão Oval e perguntava para o presidente Reagan: Mr. President, would you like a cappuccino? O senhor deseja um cappuccino? Era a senha para dizer: temos mensagens, informações da Itália. E aí o Reagan, e isso eu confirmei com um ex-assessor do Reagan, que se tornou um grande amigo meu, o Charlie, e aí o Reagan falava assim, adoraria um cappuccino, mandava todo mundo sair, e aí eles trocavam as informações. E uma outra curiosidade também, assim, de novo, posso ficar 1 hora falando aqui de João Paulo II, que é um dos meus guias no mundo. O Reagan, ele era protestante, cristão. João Paulo II, líder da Igreja Católica, ficaram grandes amigos. Reagan acreditava e orava, acreditem se quiser, para os protestantes, para Nossa Senhora, para Maria. E quando Reagan faleceu, ele deixou, antes do falecimento dele, ele deixou muito, de maneira especificada para a esposa, que no funeral dele, ele gostaria que Ave Maria fosse cantado. E Ave Maria acabou sendo cantado no funeral de Reagan, em 2004, por um tenor irlandês católico que foi convidado para colocar, né, essa homenagem ao amigo João Paulo II ali. Bom, de novo, podemos fazer um programa inteiro aqui. Então, rapidamente, Flávio, que temos que tocar nossa pauta. Tá bom, vou falar bem rápido então, vocês já falaram muito bem do Papa São João Paulo II. Quero falar rapidamente sobre a Polônia. A Polônia, na verdade, ela praticamente quase nunca foi um país. Então, a Polônia, ela enfrenta um problema que é muito estranho para um brasileiro tentar entender, né? Os poloneses, né? O povo polonês enfrenta um problema que para nós é bem esquisito, porque o Brasil ele já é mais consolidado como país e como Estado antes mesmo de você definir as fronteiras, né, de qualquer ser o país, já estava lá com o Estado pronto. Já a Polônia nunca teve isto, né, ou seja, até o final da Primeira Guerra Mundial, metade era do território do Império Russo, metade do Império Alemão, uma partezinha minúscula ali do Império Austro-Húngaro. Depois você vai ter essa divisão aí da Segunda Guerra, e quando ela finalmente vira um país, ela cai direto, né, na mão dos comunistas. Então, o histórico nacionalista da Polônia é um histórico bem esquisito, né? Você imagina, por exemplo, se você é um brasileiro e seu governo ele não fala a sua língua. Pior, ele te trata como um cidadão de segunda classe ali. Quando tinha atentados aos czares russos, né, a primeira coisa que ele já perguntava e esse cara aí era polonês, né? Então, a maior parte das vezes não era, mas era a grande forma, a grande preocupação dos czares era sempre com os poloneses. Ora, quando aparece, agora, né, São João Paulo II, ele vira Papa, então num contexto bem claro, ou seja, comunismo crescendo, é um país que não existe, tudo tá lá estranho, ele é um Papa extremamente jovem, né, tinha as famosas fotos dele esquiando, subindo montanha, com as roupas típicas dos poloneses, etc. E fez o papado, acho que foi o segundo papado mais comprido, né, da história. Ficou marcado justamente porque eu acho que ele fez com que a igreja, eu achei muito bonita essa história que você está contando, Ana, do Reagan, fez a igreja voltar a ser bem vista. Eu acho que este foi o grande legado do São João Paulo II, não só pelo apoio que ele deu ao Lech Walesa, que não conseguiu nem se reeleger depois, né, uma pessoa meio
chucra, ganhou o Nobel da Paz também, mas era uma pessoa meio, sei lá, de um comportamento um pouco discutível, mas essa oração, né, não tenhas medo, tá na minha geladeira, inclusive porque acho que é uma boa mensagem para nós. Você imagina, né, você não tem um país, de repente você cai na mão de nazista, você cai na mão de comunista, e você ainda precisa ter uma mensagem de esperança, e você vence. Eu acho isso muito difícil, sabe? É uma coisa que às vezes eu tenho que parar, olhar pra minha geladeira e falar assim, isso aqui não é só uma mensagem de esperança, é quase um tapa na cara e tipo... E não apenas de esperança, mas de resiliência também, porque a Polônia foram quase 40 anos até expurgar, né? Tirar todo... o comunismo enraizado, alimentando as artérias do povo polonês, né? Então, assim, às vezes, quando eu escuto brasileiros, pessoas que estão cansadas no Brasil, todos nós estamos, porque, de fato, nós estamos sob um regime totalitário no Brasil, só não tem um nome oficial. Eu já estou lutando há 4 anos, eu estou cansada. Nós também estamos cansados, mas se você tem na sua Assembleia de Vozes homens como João Paulo II, como você disse, Flávio, um pontificado de quase 27 anos, lutando, viajando, um Papa peregrino e pregando a derrubada de regimes, não pela força, pela área militar, mas pela oração, pela resiliência, pelo joelho no chão. E aí você ouviu "não tenhais medo" o tempo todo, que é, na verdade, a frase mais dita 366 vezes, né, na Bíblia. Aí você é um tapa na cara, né? Non abbiate paura. Vamos ver como é que tá o italiano do Ivan. Non abbiate paura, Ivan. Non abbiate paura. Il tuo italiano é perfeito. Agora, eu quero falar rapidinho sobre a influência, melhor dizendo, o legado do Papa João Paulo, que eu pude presenciar isso aqui na Inglaterra. Recentemente eu fui atrás de números, os fiéis estão voltando à igreja, a Igreja Católica está aumentando, né, o número de fiéis na Inglaterra, e eu queria entender o que estava acontecendo, tinha um motivo por trás disso. Eu fui atrás das raízes dessa volta das pessoas, digamos assim, à Igreja Católica, e um dos motivos, Ana, olha só, a Inglaterra e a Escócia têm laços com a Polônia profundos. É linda a história dos pilotos poloneses que saíram da Polônia ocupada pelos nazistas, pegaram um caça britânico para combater, para defender o país deles, né? Então você tem uma imigração de poloneses muito forte para a Inglaterra, e olha como são as coisas, né? Por conta da União Europeia, isso foi bem mais acentuado. E agora os jovens poloneses levam o coleguinha inglês para a igreja. A gente está vendo esse fenômeno acontecer aqui. Então, Ivan, por conta... Pois não, Bernardo, pois não. Só para não perder que você falou do polonês que leva o inglês para a escola, sabe quem foi a primeira pessoa a evangelizar São Carlo Acutis? Foi a babá polonesa dele na Itália. Isso, excelente, Olha aí. Isso mesmo. Olha, então tá aí, ó, perfeito. Eles estão fazendo isso, então, não só na Inglaterra, né? Na Europa toda, talvez em outros lugares. Então, pelo que eu pude pesquisar, Ana, e conferir, existe essa influência, então, do jovem inglês que faz amizade ali com o jovem polonês, e esse jovem polonês diz: meu amigo, my friend, let's go to the church. E tá aumentando, são vários os outros motivos também, e tudo isso, com certeza, é um legado do Papa João Paulo II, que eu gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência. Bom, mais um programa. Sim, Flávio. Só falar uma última coisa rapidinho, né? O Papa hoje São João Paulo II, ele ficou famoso porque ele pegou um período em que a igreja, o Papa especificamente, a figura específica do Papa, tinha que fazer o papel de evangelização que os próprios fiéis não faziam antes, né? Se você for verificar, sei lá, do século XIX para trás, ninguém sabia o nome do Papa, morria, etc. Não estava nem aí, porque eram papas mais teológicos. O São João Paulo II, ele pegou justamente uma fase em que ele é extremamente teológico, é um intelectual que escreveu, sabe-se lá Deus quantos livros, estão até hoje querendo descobrir, e a melhor forma que ele achou para evangelização, além dessa intelectualidade extrema, foi o outro fator, né? Línguas.
Ele falava 14 línguas, era capaz de ler mais ou menos ainda quase mais umas outras 10, ou seja, passava de 20 línguas, né? O total que ele tinha algum conhecimento, já foi visto falando português, inclusive, mandando obrigado e outras coisas para o Brasil, justamente num país que é famoso por ser monoglota. Ele tinha esse dom da evangelização, não apenas pelo carisma, né, mas também porque ele atraía muitos jovens. Os meus pais, eu sou filha de um casal jovem que ouvia João Paulo II. A questão da família, a questão da solidez dos pilares familiares, da fé que começa exatamente em casa, e ele, essa disposição de tentar falar a língua do outro, literalmente, né? Como você disse, eu acho que fluente eram 17 línguas que ele falava de maneira fluente. Então, assim, olha, as encíclicas... Flávio, isso superou o Eric von Kuehnert-Leddihn, que falava acho que 14. Né? Ele falava falava 13. Ele falava fluentemente 17 línguas. Agora, as encíclicas de João Paulo II são encíclicas que são, assim, atualíssimas, são encíclicas que serão colocadas nas estantes atemporais, aquelas coisas que você lê, Fé e Razão, e tantas outras. E o curioso é que essa intelectualidade dele foi exatamente o que autorizou, vejam vocês, os soviéticos a deixar que, esse cara, o Otila aí, ele só é um intelectual, um professor de universidade, adora ficar conversando com os jovens, deixa ele lá, esse cardeal agora, deixa ele ir para Roma, que não vai dar nada não. Enquanto o cardeal Vidinsky, que era o mentor dele, mas que era mais, né, inflamado em relação a certos assuntos contra os soviéticos, ele ficou preso. Manda esse Karol aí que não vai dar em nada não. Mal sabiam os soviéticos. Bom,